Eu vou falar agora de mães que acabaram perdendo seus filhos pequenos depois de levá-los até um pronto-socorro aqui na zona norte da capital paulista. E o que essas duas histórias têm em comum, eu explico para você. É que os recém-nascidos foram medicados na veia, correto? O que deveria oferecer alívio e conforto trouxe a morte. Aí, as famílias estão inconformadas e acusam o pronto-socorro de erro médico. Nós vamos ter detalhes agora com o repórter Cássio Zema. E depois eu venho ao vivo com a família no programa. Aí vocês me seguram. Vocês me seguram, porque minha língua é grande, tá solta, e eu não sou baú para guardar segredo e o pau vai quebrar aqui no programa. Roda pra mim, vai lá. É no cheirinho das roupas que a Jaqueline consegue diminuir a saudade do pequeno Felipe Gabriel. Eu vejo as fotos dele, eu agarro a roupinha dele. Ontem pra mim dormir, eu peguei uma blusinha dele e dormi com ela. A mãe de apenas 20 anos lembra do filho em cada canto da casa. Eu saía de perto dele, ele vinha engateando onde eu passei. Se eu parava, ele já grudava nas minhas pernas, ele já se pendurava para subir. Tá difícil, muito difícil ficar sem ele. O tempo ao lado da criança de 9 meses foi curto, mas o suficiente para se tornar inesquecível. Tinha tantos planos. Eu já tava pensando no Natal, porque já tá batendo na porta, né? Ele ganhou uma roupinha da tia dele, da vizinha. No último fim de semana, o bebezinho foi levado a esse pronto-socorro na zona norte de São Paulo com um possível resfriado. No prontuário médico constam sintomas como febre, vômito e diarreia. Mesmo assim, o estado de saúde dele foi classificado como pouco urgente. Felipe Gabriel foi medicado, mas as dores continuaram. Com o aumento da febre, a médica receitou outra medicação. Em questão de minutos, a situação do bebê piorou. Foi coisa de segundos. Quando ela colocou o medicamento no soro, meu filho deu 3 gritos e veio a óbito no meu colo. A equipe do pronto-socorro optou por transferir a criança para o hospital do Mandaqui, também na zona norte de São Paulo. Os médicos disseram à mãe que o filho dela morreu a caminho do hospital. No atestado de óbito, a causa da morte aparece como indeterminada, justificativa que deixou os pais inconformados. A gente está tentando descobrir qual foi o medicamento e que dosagem que ela colocou. Foi erro médico. Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do pequeno Felipe Gabriel. Também disse que a Secretaria Municipal de Saúde vai acompanhar o caso de perto e analisar os procedimentos adotados pelo pronto-socorro. Além disso, todos os funcionários envolvidos no atendimento serão ouvidos. O menino foi enterrado nesta terça-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. Agora a família aguarda o laudo do exame pericial, será divulgado nos próximos 30 dias. Já a polícia abriu uma investigação para apurar se houve erro médico. Estamos procurando saber o que realmente aconteceu com o meu sobrinho, com o Felipe. Quem assassinou o Felipe? Que isso não foi uma morte natural. Isso foi um assassinato que fizeram com ele. Há 5 anos, um caso parecido aconteceu no mesmo pronto-socorro. A vítima foi a filha da Fernanda. A mãe não pôde nem se despedir de Lorena, que na época tinha 7 meses. E hoje em dia não tive uma palavra mamãe dela. Os dentes dela eu não vi crescer. E nem o cabelo dela eu sei como era hoje. Porque ele me tirou tudo isso. E me dói muito. Ela era para estar com 6 anos, indo para a 1ª série, eu não vi nada disso. Por causa de um erro. E hoje em dia eles cometeram de novo o mesmo erro no mesmo hospital.
A menina foi levada pela mãe até a unidade de saúde com quadro de febre. Após receber alta médica, a criança voltou a passar mal. A mãe retornou ao hospital, mas já era tarde. Eles não identificaram o coração dela, que estava dilatado e grande na época. Fernanda viu o caso da Jaqueline no primeiro impacto e procurou a mãe de Felipe Gabriel para oferecer ajuda. As duas vão se unir em busca de respostas e de justiça. Não é justo isso acontecer de novo. Eu acho que o erro tinha acontecido naquele tempo. Eu procurei tudo certo, a justiça, tudo, mas eles tinham que ter aprendido e eles não aprenderam. A gente quer ir até o final pra punir quem fez isso, né? Ontem, inclusive, depois que eu trouxe essa informação aqui no programa, eu recebi milhões, confesso a vocês, de mensagens de mães de todo o Brasil, mães aqui de São Paulo, de todas as regiões, indignadas e dizendo: Marcão, nós temos apenas não, nós temos Deus em primeiro lugar, nós temos você, Marcão, para ser a nossa voz. E aquilo tocou meu coração de uma forma que vocês não têm noção o quanto aquilo tocou meu coração. E ontem aqui, todo mundo indignado. É incrível como a equipe está centralizada no programa e como a equipe vive e sente o que as pessoas estão sentindo. Isso é tão gostoso, você trabalhar com uma equipe que começam a brigar e uns começam a ficar bravos porque estão indignados. E ninguém tem coração aqui de pedra. E eles, como me conhecem, sabem como que eu sou. E graças a Deus, a gente trabalha em sintonia. E aí, essa noite inteira, conversei com a minha esposa, conversei com pessoas, contando sobre isso, sobre esses casos. E aí eu cheguei a uma conclusão, e eu vou falar daqui a pouco para vocês qual é a conclusão de tudo isso. Mas chegou uma nota aqui para nós, eu nem vou ler a nota, mas eu vou ficar discosa para ler a nota, porque eu já sei o que eles vão mandar. Mas vamos lá, para que depois não falem que a gente não deu o outro lado. Então eu vou falar primeiro agora da bebê da Lorena Baroni Inácio. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não mandou explicação sobre o caso do Felipe Gabriel. Disseram que estão apurando. Mas nós também queremos saber sobre a pequena Lorena. Não falaram sobre a pequena Lorena, não. Falaram que, aliás, não deram nada. Não falaram nada. E nós estamos aguardando. Aí, ontem, o Rafa, rapidamente, já falou e já pediu que hoje a nossa queridíssima Márcia Dantas fosse até o pronto-socorro com a mãe e a avó também do pequeno Felipe Gabriel, que é aquele bebezinho de 8 meses. Lá no pronto-socorro, na porta do pronto-socorro. É esse bebezinho que vocês estão vendo na tela agora aí, ó, junto comigo. Esse bebezinho. Aí a Márcia Dantas está lá na porta do pronto-socorro, juntamente com a mãe do Felipe Gabriel. E eu queria que a senhora parasse tudo que está fazendo agora, e o senhor, que as famílias aqui de São Paulo e do Brasil como um todo, e principalmente esses que nós colocamos lá como representante nosso, que é os políticos, judiciário, para que prestasse atenção agora, que ouvisse o depoimento de uma mãe que levou o filho apenas com um resfriado e voltou com o filho num caixão. Olha lá. Olha essa imagem aí, ó. E aí? A nossa querida Márcia Dantas está lá. Márcia, a pergunta é a seguinte: quantas crianças vão ter que morrer? Quanto tempo vai passar? E o que nós vamos ter que fazer para que alguém possa ser punido por matar as nossas crianças? Bom dia.
Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, nesses casos aí, a gente não viu nenhuma punição, nenhuma resposta até agora. Não é o primeiro caso que acontece aqui no Pronto-Socorro Municipal Lauro Ribas, na zona norte de São Paulo. O bebê, o Felipe Gabriel, chegou aqui por volta de 3 horas da tarde. Aqui do meu lado tá a mãe, a Jaqueline Santos. Ela me contou, Marcão, inclusive ela tá com a roupinha aqui na mão, né? Você não consegue tirar a roupa do Felipe da mão, né? Não. Difícil viver desde esse dia. Tá, muito. Eles chegaram e ficaram só 3 horas aqui nesse hospital, Marcão. Chegou com uma febrinha que nem estava tão alta, 38,5. O avô me contou que ele chegou andando também aqui, sorridente, estava apenas com um pouquinho de diarreia. Mas estava bem o teu filho quando deu a entrada aqui? Tava. Ele tava brincando, sorrindo. Antes da gente sair de casa, ele almoçou normal. Ele brincava. Meu pai colocou ele no volante junto com ele. Ele ficava brincando no volante. Ele tava super feliz. A medicação, Marcão, seria apenas um dipirona e uma medicaçãozinha para parar a dor, né? Que ele estaria sentindo na barriga. Só que o avô contou que existia uma outra criança do lado ali também para receber medicação. E a enfermeira teria passado e perguntado o nome do Felipe várias vezes, foi isso? Isso, ela perguntou se era o nome de outra criança, né? Eu falei, não, esse é o Felipe Gabriel. Aí com cerca de 1 minuto ela voltou de novo e perguntou de novo. Esse fulano de tal, eu falei, não, Felipe Gabriel. Por 2 vezes ela errou o nome dele. Então, a medicação na mão ali. Na mão. Então, o que o senhor acha que aconteceu? Eu creio que foi erro médico, tenho quase certeza. Na verdade, o médico passou o medicamento e na hora ela se confundiu na hora de aplicar. Eu creio que sim. O erro teria sido da enfermagem. Com certeza. Depois disso, quando aplicou a medicação, o que aconteceu com o teu filho? Não deu nem 10 segundos, ele deu 3 gritos. Assim que ele deu os 3 gritos, ele já caiu no meu colo desfalecido. Foi muito rápido. Foi muito E aí, o que eles fizeram? Aí eu entrei em desespero, já comecei a gritar a enfermeira, aí já veio outra enfermeira, tomou ele dos meus braços, arrancou o soro do pé dele, já levou ele para uma sala, já encheu de médico, enfermeiros, e ficaram todos lá ao redor do meu filho fazendo massagem cardíaca nele. E aí o desespero tomou conta de todos vocês? Tomou. Que a gente não sabia o que estava acontecendo, eles passavam e não falavam nada, não davam nenhuma satisfação. Depois, para transferir, você acha que na hora da transferência ele já estava morto? Não, eu acho que ele desfaleceu no meu colo mesmo. Então, ou seja, eles mandaram para outro hospital, mas mesmo assim não tinha jeito. Sim. Tanto é que uma médica do outro hospital, uma pediatra, chegou em mim e no avô dele e falou, olha, ele já veio para cá em óbito. Agora, como é que você sente? Você trouxe teu filho para cá bem, vivo, apenas com uma gripe. E Jaqueline, ter que viver isso com 20 anos, o teu primeiro filho, como é que tá? Ai, tá muito difícil. Cada cantinho eu vejo ele, porque ele era um grude comigo, ele vivia comigo 24 horas por 48. Então tá muito complicado. Pra família inteira, né? O avô, o Maurício, estava conversando comigo agora há pouco, ele tá chorando com os olhos cheios de lágrima, né? Era a razão da tua vida. É tudo pra mim esse menino. Esse aqui, ó. Sorridente, batendo dentro do carro. E me entregam isso aqui, ó. Foi isso que me entregaram, ó. Pra testar de óbitos que eu levei pra casa. Meu filho tá lá, ó. No cemitério morto. Era um filho pra você também, você cuidava? Era meu filho. Eu tratava ele como meu filho. Acabou comigo, acabou com a minha vida. Não tem mais sentido pra viver, não. O que vocês pretendem fazer agora? Eu quero buscar justiça pela memória dele, né? Pelo das crianças, pra que não passa, outras famílias não passam porque eu tô passando, porque pelo que a gente tá passando, né? Que é muito difícil. Estão arrasados. Nossa, eu tô despedaçado. A família tá despedaçada. Marcão, a Jaqueline tá te ouvindo. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Ô, Jaqueline, eu queria só saber o seguinte, Jaqueline, assim, até para que a população que está em casa, até para que eu também possa ter, assim, argumentos e mais informações. Durante esses 8 meses que você cuidou do seu filho, teve com você, ele já teve algum outro problema de saúde, de algum momento você ter que levá-lo ao hospital ou não? Não. Não, né? Tá. Não. Não teve nada, você não precisou levar ele ao hospital nenhum? Não. Tá. E aí nesse dia que você decidiu levá-lo até o hospital,
ele estava assim, ele estava com resfriadinho e você ficou meio que preocupado, porque geralmente com esses resfriados tem uma febrezinha, foi apenas isso? Isso. E aí você procurou essa região mais próxima da sua casa, por conta da pediatria e tal. Você demorou quanto tempo para ser atendida? Primeiro eu fui pro Mandaquim, porque eu ouvi falar muito bem de lá, que lá tem uma pediatria boa. Só que eu cheguei lá e me falaram que não tinha pediatra. Aí me mandaram vir pra cá, pra esse pronto-socorro. Cheguei aqui por volta de umas 3h15, o atendimento foi rápido. Foi rápido o atendimento e a médica me passou um soro, porque ele tava meio desidratadinho. Conforme ela me passou o soro, ele tomou normal. Então, espera aí, só pra gente deixar bem claro aqui para as pessoas. Você chegou com ele no hospital por volta de que horas? De umas 3 horas. Tá. E aí, foi rapidamente te chamaram e você foi atendida então pela pediatra e você estava junto com a criança? Sim. Tá. A médica olhou os batimentos, todo o procedimento ali no atendimento e tal, e disse o que para você antes mesmo de colocar o soro? Falou que ele estava meio desidratado e que ia passar um sorinho para ele. E depois do soro, ele ia tirar um raio-x. Raio-x de quê? Porque eu pedi o raio-x, porque como o peitinho dele estava chiando. Ah, entendi. E aí ele chegou a tirar esse raio-x, fazer esse raio-x? Só depois que meu filho estava em óbito. Meu Deus. Aí tá. Vamos lá. Aí a médica, então, prescreveu uma medicação e passou para o departamento de enfermagem para poder o quê? Para poder aplicar na criança. Até então, foi isso. Sim. Tá. E aí, eu quero saber agora, a partir desse momento que a enfermeira veio com a bandeja ali, com os medicamentos prescritos pela médica, eu quero saber, a partir desse momento, quero que você conta pra mim. Não entendi, cortou. Ele perguntou em relação ao momento que a médica veio, né, que a enfermeira veio com esse medicamento. Ela já aplicou. Com soro, sim, tudo. Ela aplicou. Ela virou pra mim e falou assim, mãezinha, é dipirona. E colocou no soro. Conforme ela colocou no soro, não deu 10 segundos. Ele deu 3 gritos, aquele grito desesperado mesmo. E entrou em óbito no meu colo. Meu Deus, então peraí. Marcão, a gente tem um boletim de ocorrência aqui. Pode ficar à vontade. E tem também um atestado de óbito aqui do hospital como morte causa indeterminada. Marcão, isso que revoltou muito eles. Eles receberam até uma denúncia de uma pessoa que estava na mesma sala dizendo que a enfermeira jogou fora todos os medicamentos e tirou o prontuário de lá na hora. Sim, exato. Pra acabar com as provas. Sim. Então, uma pessoa que estava lá viu essa cena, a enfermeira ficou desesperada, jogou fora todos os medicamentos, nem eles não tiveram acesso ao prontuário, a nada. Agora eles têm que esperar um exame do IML para saber a causa da morte do Felipe Gabriel. Esse exame deve sair em cerca de 30 dias, que é o laudo, né, pericial, Marcão. Então quer dizer que depois que colocaram o soro na criança, Márcia, a criança no colo dela deu 3 gritinhos e a mãe acredita que naquele momento a criança já desfaleceu, já morreu? Sim. Marcão, o medicamento na veia de uma criança pequena, se for numa dosagem alta ou se for um medicamento não adequado, ela morre na hora. Tá, realmente. Mas espera aí, aí tem uma outra incógnita também, tem um ponto de interrogação aí. Por exemplo, foi dipirona mesmo que aplicaram? Pois é, não se sabe, né? A enfermeira teria jogado fora logo depois. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Porque, olha, Márcia, porque assim, nós sabemos, eu quero deixar bem claro que quem tem filho e eu convivo em hospitais, geralmente minha filha sente, eu vejo o corre-corre ali, das enfermeiras virem rapidão ali, já pegar a bandeja prescrita, olha ali e vai para poder, porque tem que ter uma certa... Eu aqui dentro da minha mente,
Tô pensando que naquele momento em que ela foi lá pegar a medicação prescrita com a bandeja e tal, ela pode ter pego o medicamento errado, Márcia, e ter aplicado outro remédio. Exatamente. Na criança. Até porque tinha uma outra criança ali do lado e o avô conta que ela chegou a perguntar várias vezes o nome do Felipe, chamando o nome de outro menino. Então pode realmente ter acontecido uma confusão na hora de aplicar o medicamento. Tá. Então, eu acredito que foi, sim, o erro de uma enfermeira, e que essa enfermeira, se tivesse hombridade, ela viria aqui no canal de televisão ou iria na delegacia e dizer, olha, eu errei, eu peguei a medicação errada, porque é muita correria, acabei fazendo isso, eu fiz isso, eu cometi esse erro que custou a vida do seu filho. Eu estou aqui para dizer que eu vou e quero ser responsabilizada pelo meu erro. Você concorda, Márcia? A pessoa tem que ter pelo menos a hombridade, né, mãe? De dizer foi eu que errei. Né, Jaqueline? E na verdade também, Marcão, o próprio hospital, a direção, saber quem é que estava de plantão naquele dia, Claro. quem foi que estava aplicando as medicações. Claro. Por que não pune, né, Marcão? Porque nesses casos a gente não vê ninguém sendo punido, ninguém nem sendo demitido, pelo menos. É isso. Aconteceu um erro, né? É isso que nos revolta, Márcia. Você sabe o que é? Quem vai investigar, Márcia, o Conselho Regional de Medicina, a direção do hospital, quem vai fazer a autópsia, quem vai fazer o laudo, são médicos do IML. Aí eu te pergunto, você já viu algum médico ferrar o outro? Um corporativismo, desculpa, nem todos, a gente não vai generalizar, mas a gente sabe que há um corporativismo por trás de tudo isso daí. Mas aí a gente esquece o corporativismo, a gente esquece e vamos agora pro filhinho de 8 meses agora. Cadê o filhinho dela, Márcia? Quem vai trazer ele de volta, Márcia? Felizmente, né, Marcão? Complicado, ele foi enterrado na última terça-feira e você nunca mais vai ver seu filho, né, Jaqueline? Esse que é a dor que você sente nesse momento. Eu nunca mais vou poder ver ele, não vou mais abraçar ele, sentir o cheirinho dele, beijar ele. Ele não vai dormir mais comigo. Isso é só a lembrança. Só. Marcão, agora a família vai pegar um advogado, eles vão tentar processar o hospital. Tá. Fala pra ela que se ela não tiver advogado, eu tenho advogado pra ela. E eu faço questão de pagar o advogado pra ela. Escutem, tô falando isso em rede nacional de televisão, tá? Nós estamos agora, estamos no Brasil inteiro. Eu tô falando isso em rede nacional porque aqui não corre de briga não, filho. Eu te dou o advogado, eu pago o advogado do meu bolso pra você. E vou ficar nesse caso até que o desgraçado ou a desgraçada que tirou a vida do seu filho vá pra cadeia. Vá pra cadeia. Porque sua briga agora, ela é minha, ela é do povo. E se você quiser, eu tô abrindo meu coração pra você. Tô aqui do seu lado. Conta comigo, tá bom? Muito obrigado, Marcão. Tá? Eu não quero que você tenha despesa com nada. Eu vou bancar isso daí pra você. Eu, Marcão, não é? Tem nada a ver com a emissora. É eu. Viu, Márcia? Você pode avisar pra ela, tá? E pode fazer ela falar isso pra ela, que eu vou bancar. Não quero saber. Porque nós não vamos admitir mais que poderia ter sido com seu filho, poderia ter sido com a minha filha. A gente tem que mostrar pro povo que a gente não faz televisão pra ter audiência, não. A gente faz televisão pra poder atender a população. Porque isso aqui é uma outorga pública. Isso aqui é concessão pública e tem que ser usado em benefício da população. E é isso que o Primeiro Impacto, é por isso que o programa cresce, que a gente trabalha pro povo, Márcia. Obrigado, viu, Márcia? Pela atenção, pelo seu tempo aí. Obrigado, viu? Você conta com a gente, tá bom? Pode passar meu telefone pra ela, pessoal. Pode passar o meu telefone pessoal, aqui não foge da raia, não. Obrigado, Márcia. Inadmissível isso. E eu vou mostrar pra vocês que esse caso eu vou fazer justiça. Eu não, Deus, eu não sou ninguém, Deus. Mas eu vou fazer justiça nesse caso, eu vou atrás. Tô nem aí, porque poderia ter sido com os nossos filhos. Bando de responsáveis. 9h10, São Paulo comigo me chama e eu vou agora
porque 3 jovens afirmam ter sido vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela.